pessoal, eu sou a Cíntia de Livros e Montanhas e hoje eu vim falar sobre as minhas últimas leituras. Resolvi reunir tudo num só para ficar mais prático para mim, certo? Então tem quatro leituras que eu fiz recentemente e uma delas foi Warcraft, do Rotan, né? Escrito pela Christie Golden. Esse que é um prequel do filme oficial que passou, né? É bem legal o livro, bem bonito. E nesse livro vai contar a história dos orcs, né? Antes deles seguirem para a Terra dos Homens lá, eles vai contar a história do mundo deles, de Draenor. Aqui a gente tem o Durotan. Durotan é o filho do chefe da tribo dos lobos. Como chama o nome dele? Lobos do Gelo, né? Que é o nome da tribo dele. E vai contar toda a história desde o momento em que aparece na tribo um xamã, né? Um feiticeiro, que vai contar para eles que Draenor está adoecendo. Então tudo em Draenor está morrendo. E ele pede para que a tribo do Durotan, né, os lobos de gelo, se juntem à horda para que eles possam atravessar um portal e ir para um outro mundo, né, onde eles possam sobreviver. Só que o pai de Durotan não gosta da ideia, ele não quer saber de se juntar à horda e considera o feiticeiro uma pessoa muito maligna, né? Ele não tem um bom astral, digamos assim, né? Então o pai do Durotan acaba não aceitando e manda o feiticeiro embora. Só que aí começa a acontecer muitas coisas, né? Que realmente comprovam que Draenor está morrendo. E nesse inteirinho também o pai de Durotan morre. E aí Durotan é que vai assumir, né, o governo da tribo dele. E aí a partir daí que vão começar, ele vai começar a história de Durotan, né? O que ele vai fazer, né, para tentar manter a tribo viva ainda em Draenor. Ou qual a decisão que ele vai tomar, né? Se ele vai realmente se juntar à horda. Mas antes de acontecer isso, é claro que a gente sabe que isso acontece, porque está no filme, né? Então a gente sabe que eles vão se juntar à horda, mas até esse momento decisivo acontecem muitas coisas interessantíssimas nesse livro que vão explicar um pouco da cultura dos orcs, né? E esse foi um dos personagens que gostei pra caramba. É uma pena o que acontece com ele no filme. Muito bem, essa foi uma das leituras. Outra leitura que eu fiz foi de Terra Viva, do Peter Farb. É um livro bem antigo, a editora Record. É um livro que é de acho que de 60, década de 60, por aí. É um livro interessante, acho que está talvez esteja um pouquinho desatualizado, mas é um livro que vai falar sobre solos, né? Então aqui ele vai falar sobre o mundo subterrâneo, né? Então fala sobre os solos das florestas, dos prados, dos desertos, todo tipo de vegetação que sobrevive nesses solos, fungos, micróbios, seres animais, né, como formigas, ratos e etc, que vivem debaixo do solo. E tem umas curiosidades bem interessantes, mas é um livro assim mais para quem curte coisas sobre biologia ou coisa parecida, não tem uma história específica, é só mesmo quase um livro documentário sobre solos, né? Outro livro que eu li foi Renascença, do Assassin's Creed. Esse livro foi interessante porque eu consegui entender um pouco melhor. Eu tinha lido os 2 quadrinhos e não entendi bolhufas da história, não consegui entender exatamente da onde surgiram os assassinos, etc. Aqui já é uma história mais fechadinha, né? E o personagem principal é o Ezio. Ele é filho de um banqueiro, tem mais 2 irmãos e uma irmã, e eles moram em Florença.
e acaba que numa conspiração dos inimigos, o pai deles, os dois irmãos, são mortos. Ele escapa dessa morte. Eles, na verdade, eles são presos, julgados à revelia e mortos enforcados, né? E o Ezio escapa porque ele não estava na hora em que a casa deles foi invadida. Então só sobrevive a mãe dele e a irmã dele. E aí ele vai ter que fugir da cidade com a mãe e a irmã. E eles vão para uma cidade vizinha onde mora o tio dele, né? E a partir daí que ele vai descobrir alguns segredos do pai dele, né? E vai descobrir sobre a sociedade dos assassinos. E vai se tornar um assassino para poder vingar a morte do pai e dos irmãos. Como esse livro é originário de um game, é claro que a narrativa é bem dinâmica, né? Não tem muita descrição, é um pouquinho surreal, assim, porque ela não é muito, como não se aprofunda muito nos personagens, tem umas coisas assim que acontecem assim que você fica meio assim, né? Do tipo assim, toda vez, todo problema, é como se fosse um game mesmo, tem os problemas que aparecem, você tem que, né, fazer aquela missão, né, digamos assim. Então ele vai lá e cumpre as suas missões, sempre. Ele sempre se livra dos inimigos, sempre mata todo mundo, coisa de louco, né? É bem legal, mas eu aconselho. Esse livro é um livro mais para quem gosta de games, para quem gosta desse mundo de fantasia de jogos, né? Porque para quem está acostumado com uma literatura mais clássica, mais profunda, eu acho que não vai gostar muito do livro, não. Quem tiver um olhar muito crítico vai achar algumas coisas assim muito fora de noção, assim. Por exemplo, o tempo que ele leva para se tornar um dos maiores assassinos da Itália é complicado. O livro todo se passa na Itália, né? Então ele envolve personagens fictícios com personagens reais. Eu gostei pra caramba do livro, mas é porque eu gosto desse tipo de narrativa dinâmica, né? O finalzinho eu achei meio sem noção. Não sei se eu entendi direito aquele final, porque o livro todo vem de uma maneira assim bastante realista. Coisas, tudo que acontece são coisas que realmente acontecem, pode acontecer na vida real, né? Digamos assim, não tem magia, não tem essas coisas. E o finalzinho acaba tendo uma aura mais mística. Então, não sei se isso vai se explicar nos outros livros, que tem vários outros livros dessa série, né? Mas ficam muitos mistérios ainda pendentes, né, pra gente descobrir, né, sobre os assassinos. Mas é legal, quem gosta de jogos, quem gosta de games ou livros de muita ação, que não tem muita descrição, principalmente os mais jovens, acho que vão gostar muito do Assassin's Creed Renascença, certo? E outro livrinho que eu li, na verdade é um mangá, a primeira vez que eu leio um mangá, né? E realmente é um mangá que você lê de trás pra frente, é estranho, mas pra mim não foi muito difícil acompanhar, não. Consegui acompanhar bem. One Punch Man é a história de um guri que ele adquire o poder de acabar com os seus inimigos com um único soco. Então, aparecem vários monstros e ele sempre derrota os monstros com um único soco. Não sei, eu não gostei muito desse mangá, porque eu achei ele muito, sem muita história, entendeu? Não sei, acho que eu não entendi muito bem o mangá. Mas de qualquer forma não é uma coisa que me interessa tanto. Só achei interessante que o mangá, ele tem aqui a orelhinha formando tipo uma quina de prédio. Não sei se vocês conseguem perceber. Fica bem legal. Achei bem interessante essa colocação. O traço é bem interessante, é bonitinho o traço do mangá, mas eu achei meio viagem, assim. Não sei se eu curti muito, não, esse mangá. Então é isso. Esses foram os livrinhos que eu li na última semana, certo? E até o próximo vídeo.